E também outra pergunta que tinha no guia, assim, nas minhas concepções, se ela poderia ter várias escalas, assim, e níveis de autogestão, sei lá. Eu acho que vai desde a relação com a família, na sua casa, assim, para os outros coletivos, sejam redes, cooperativas, grupos, até com toda a humanidade, né? Se você parar para pensar, assim, como é a sua relação com a humanidade, se você só espera receber, ou se você também contribui, de que ponto você contribui. Não sei, eu poderia entrar em algumas outras reflexões mais, sei lá, filosóficas e existenciais, mas acredito que possam existir muitos níveis, assim. Tem aquela frase famosa, né, de que... Frase famosa não, aquele raciocínio do primeiro cara que viu a Terra do espaço e percebeu que, na verdade, todas as nossas divisões imaginárias são meio fúteis, né? Que a gente é só um pontinho azul flutuando no espaço, né? Numa grande esfera em autogestão. A questão é que a gente está numa nave, né? Tá viajando aí a vários quilômetros por hora. E a gente tá vivendo junto aqui. Acho que a questão maior é essa, né? Que a gente tem que autogerir, porque senão a gente não conhece essa nave, né? Que ela só, a gente só tá nela porque tem uma autogestão acontecendo, né? E quando a gente vai contra essa autogestão, a gente está destruindo a nave, né? A gente destrói a acontecimentos, né? Do mecanismo da vida mesmo, né? Então, mas partindo das analogias, né, a Júlia falou da questão da monocultura, aqui, né, pelo menos aqui na região, não sei, não, acho que não é só aqui, mas a questão das queimadas, né, tipo, o que, que seria a outra versão, né, o que, que é monocultura, o que acontece, o que, que é essa queimada, né, que vem destruindo as agroflorestas, muitas vezes, ou parte delas, né, ou, né, e destrói a vida como um todo, né, que acontece na nesse modo, né, de monocultivo da mente, que as pessoas têm esse ímpeto, né, e uma pessoa só pode destruir tanto, né, de um processo que está ali em sintropia, que está acumulando os processos para ter vida. E, enfim, a gente muitas vezes acontece isso, né, a autogestão é um tema difícil porque é muito fácil das questões em volta, né, das pressões que tem dessa sociedade mais individualista, de às vezes minar essa força, né, das pessoas, de poder se manter ali, né, de viabilizar a autogestão, e voltar para o sistema acreditando que é mais tranquilo eu viver mal, mas viver sem grandes problemas, né, pensar sobre os problemas, né, e tocando uma reprodução de algo. Enfim, também, né, mais nessa questão, mais uma proposta também nesse sentido também de da gente ver o que do outro lado acaba sendo um inimigo, né, das agroflorestas, né, dessa questão coletiva, colaborativa, né, e como que ela toma, né, as pessoas, porque para a gente se preparar também para ver, porque é importante isso, só concluindo, a gente para a gente entender, na verdade, quando estiver acontecendo dentro dos nossos processos, porque um processo inicial, né, de agrofloresta, ele também, as pessoas, né, que estão gerindo, ele pode como caminhar para o monocultivo, de alguma maneira, ou tornar aquele processo de agrofloresta muito simples, muito simples, né, 2 espécies, 3 espécies, né, ter receio de avançar na autogestão, na colaboração, né. Então para a gente identificar alguns elementos que não são dali, mas que estão ali, para a gente se proteger ou se curar, né, desses elementos que são destrutivos, né, para a autogestão. Também é essa a questão. Mas, enfim, vamos pensando junto. Arrou, meu irmão, gratidão demais. Muito verdadeira aí tua fala.
tive altos insights aqui enquanto tu falava. Aí um deles foi o termo entropia, né? A tendência de que as coisas se desorganizem. Então, é como se a autogestão fosse o oposto, no sentido assim de achar um oposto, não seria nem monocultivo, seria a entropia, que é a tendência das coisas se desorganizar, que diz para a gente que é o natural, né? Quando a gente entende aqui das energias um pouco, diz que é o natural isso, a entropia, a gente está aqui é assim mesmo. Por quê? Porque é justa essa tendência de que queira que essas coisas estejam enfraquecidas e isoladas para se ter esse controle. Então, assim, a autogestão também ela só é possível quando que a pessoa tem concentração maior, sabe assim? Porque se você for estar recebendo as informações que estão sendo enviadas o tempo todo, né, a tendência maior é essa desorganização. Essa é a realidade no qual a gente está imerso hoje. Né? É como se fosse um pouco disso, essa sensação. A realidade que a gente nasce aqui nesse planeta Terra, hoje, é nessa tendência de desorganização e de separação. As energias estão assim, a gente está fazendo. É um antimovimento genuíno também, né? De saúde, né? Porque em algum momento se desconectou. Né, da natureza, se desconectou da floresta, acha que está no shopping center, né? E assim, e as químicas também, né, dos alimentos, né, que tira o camarada de dentro do coração, da pulsação, da emoção, da respiração, né, da presença no que está dizendo, no que está, né? Enfim, acho que é um pouco por aí, nesse sentido também, associando com a alimentação, sempre vem para mim. Gratidão, viu? Tá ficando lindo esse documento aí, viu, gente? Ó, uma reunião, tantas contribuições, né? Tantas concepções. Acho que a gente tem que se reunir muitas vezes, assim, mais vezes, né? Trocas é muito proveitoso, assim. E não sei se a gente troca uma ideia sobre esse guia, sobre as ideias dele, alguns objetivos e construções. O que vocês acham? Acho válido. Talvez por tópicos e perguntas, assim, eu tenha gostado. Assim, achei interessante, porque né, assim, a nossa tentativa coletiva aqui de responder perguntas que a gente mesmo está se fazendo e que as pessoas, ao lerem, também vão estar concordando ou divergindo, né, dessa discussão, assim. Então, também penso que, sei lá, imagens, alguma questão gráfica, assim, possa ser interessante, né, para ficar atrativo, assim, sejam desenhos que os desenhistas aí, desenhistas da rede que queiram também, né, sei lá, trazer então, alguma ilustração que goste, que acho que se remete ao tema e tudo, a gente pode ir compondo também um banco de imagens, assim, para dialogar nesse documento. Acho que possa ser uma boa também. Acho lindo. Talvez organizar, não sei se precisa, mas acho que tem bastante perguntas e não sei se precisaria organizar elas em temas, assim, né? Tipo, primeiro perguntas sobre o que é autogestão, depois sobre como. Não sei, talvez, se for relevante, né? A gente for vendo durante a construção, de dar uma categorizada nas perguntas, né? Para as pessoas se acharem melhor no guia. E não ficar só uma listona de 20 perguntas ou mais. Talvez, se atrapalhar, a gente pode desistir dessa ideia. Tipo, se as perguntas talvez elas não tenham respostas muito grandes, de repente seja de boa ter várias perguntas. Mas também eu acho massa a gente tentar organizar algumas dessas respostas e reflexões em outras perguntas, assim.
E não sei se a gente já trabalharia mais durante esse encontro ou deixaria aberto para outras pessoas da rede ou, sei lá, pessoas de outros grupos queiram contribuir com esse documento, ou de repente vai ficar muito grande e a gente não vai saber o que fazer com isso. Não sei. Pensar nessa estratégia, assim, né, de... Não sei, tô pensando aqui, eu acho um pouco difícil, né? Uma pessoa que não participou da reunião chegar no documento e se achar e contribuir, mas seria legal. Não sei. Eu acho que é bom, talvez, a gente divulgar, porque não vai ser tanta gente que vai chegar para construir, eu acho. Então, acho que divulgando é bom até para as pessoas saberem, né, que a gente está falando e tal, o que a gente está debatendo, né, dentro da autogestão. Ah, desculpa, é só para falar que então a gente podia divulgar o grupo de estudos, né? Falar que está sendo feito um guia durante os estudos e que seria massa contribuir a partir do olhar de mais pessoas e tal. E a gente, sei lá, no próximo encontro e no outro, dar uma trabalhada nisso, né? Tipo, tirar um tempo que a gente possa ir trabalhando junto, assim, diagramação, sei lá, as propostas, assim, eu acho que a gente consegue até encaminhar bem, tirar algumas demandas que talvez fiquem. Tem uns mapinhas interativos, né? Em vários, tem uns sites aí que facilitam, né? Os mapinhas mentais que conectam, né? Vão formando redes, né? Então, é uma forma também, depois de a gente, sei lá, essa lista é um esqueleto, né? Assim, os tópicos mesmo. E depois a gente vê a conexão de tudo isso, né? Que uma coisa leva a outra, né? Que está ligado diretamente. E aí a gente pode ir podendo visualizar, entendendo esse diagrama, né? Que a gente no fim vai ver que é uma grande, né? Algo enraizado mesmo, né? E, enfim, acho que tem várias formas da gente começar a sentir, né? Visualmente, né? Formar aqui a parte mais abstrata de tudo isso, né? Que é que é um mistério ainda para a gente, na verdade, né? A gente está tentando desbravar. Também acho massa ter um espaço destinado a compartilhar o ponto de vista da vivência da regra em autogestão, assim. Sei lá, um relato de experiência ou de vivência, enquanto que seria, como é vivenciado a autogestão no encontro da rega, assim, sabe? Que aí traria para a exemplificação de um momento que a gente está interagindo em comunidade e se autogerindo. Porque uma coisa é você se autogerir no encontro, no presencial, outra coisa é a gente se autogerir no virtual. Eu acho que esses dois ambientes, por mais que tenham desafios semelhantes, assim, também tem coisas bem diferentes, né? Assim, sei lá, acredito que no virtual seja até mais desafiador criar esse vínculo, conhecer as pessoas, mas enfim, talvez nesse guia de autogestão ter um pouco dessa partilha, né? A partir do ponto de vista da regra, seja interessante. Eu acho que essa questão mesmo né, quem que é quintal mesmo o nome? Esqueci o nome. Rafa. Oi? Rafael? Rafa. Ah, tá. Não, então, ela que começou falando, né, e foi muito, exatamente, eu acho que foi também minha primeira experiência, assim, forte, na verdade, mais forte foi com a Rega, né, antes foi Café Lab, né, mas a Rega mostrou uma expansão do que o pessoal da Café Lab da agronomia, né, que eu falo, que eu faço, fiz parte, mas da Rega, acho que foi muito mais expansivo, porque eram pessoas de vários lugares diferentes, mais cursos, né, mais coisas, vários
ambientes mentais e geográficos, enfim, histórias muito mais diversas, e funcionava muito melhor ainda. E eu percebi assim, foi quando, na verdade, eu me deslumbrei, na verdade, né, com a agroecologia, vi tudo funcionando, com a autogestão. E ainda assim, a gente acho que todos aqui vivenciou os processos de autogestão de alguma maneira mais profundo. E mesmo assim, ainda a gente tem essa, né, essas dificuldades de, às vezes, compreender tudo isso, porque acho que a gente teria que viver mais isso, né, na verdade, para poder é, aquilo ficar mais orgânico dentro da gente. Então, eu acho que esse relato né, só endossando assim, esse relato da rega mesmo, eu acho que vai ser crucial, na verdade, porque, né, é o que a gente viveu, que a gente vive, é o que a gente quer construir, e acho que não tem lugar melhor para a gente estar pensando na autogestão e estar pensando construir, né, organizar isso que a gente tem dentro da gente como sentimento, né, e trazer essas memórias tão bonitas, tão importantes na nossa vida, né, em alguns momentos que a gente viveu. Então, eu acho que conectar essa emoção que a gente tem, né, essa memória afetiva que a gente tem com a autogestão mesmo, a partir da regra, né, da agroecologia. E acho que é fundamental a gente trazer isso, né? O mental e o emocional, né? Enfim, o sentimento fica conectado, e a gente trazendo isso com alegria, né? Com prosperidade, com esperança, né? Que é o que a gente viveu de muita alegria aí, esses anos. Eu coloquei ali, eu acho que talvez então seria legal trazer uns relatos, assim, de pessoas que participaram dos eventos da Rega e falar, talvez, como elas perceberam a autogestão e como elas se sentiram estando no ambiente autogestionado. Acho que é legal. Café, esses relatos seriam tipo de vivências nos encontros da Rega, tu fala? É, acho que sim. Massa. Acho legal também. E aí, sobre os objetivos, quem a gente deseja alcançar com essa comunicação, o que a gente sente sobre isso. Eu, é, eu penso que talvez grupos, talvez coletivos, né, de movimentos sociais que não conheçam a autogestão ainda poderiam ser, né, alguns dos principais pessoas que a gente poderia alcançar, assim, né, porque são pessoas que já estão, de certa forma, alinhadas com propósitos que nós estamos, mas se organizam de uma forma mais hierárquica, assim, né? E talvez por isso tenham alguns problemas, né? Que a autogestão poderia solucionar, não sei. Eu aqui pensando. Eita, peraí. Botei para gravar, viu, gente? Eu aqui pensando diretamente no meu caso objetivo aqui, né? Local, assim. Eu acho que a primeira vocação para mim, assim, é pensar no céu de São Lourenço da Mata, né? A gente, por exemplo, agora está se organizando enquanto um grupo para cuidar do reinado, né? Mas sendo que o grupo ainda não tem essa organicidade, né? De como se organizar dentro de uma autogestão, né? Então, acho que é primeiro para a gente mesmo, né? Uma coisa que eu pensei assim pelo caminho, mas fico toda assim de falar porque tenho dificuldade, mas a ferramenta que mais vai comunicar, gente, não vai ser grandes textos, relatoria escrita, tá ligado? Infelizmente, essa galera na fritação que está hoje não tem mais paciência de parar para ler um texto, né? Para ler um livro. Então, acho que videozinhos curtos, velho, sabe? Se a gente conseguisse gravar depoimentos, né? De experiências, né? Que eu achei muito massa isso, de experiências da regra de autogestão, da gente mesmo, como foi o maior agroecológico, sabe? Pra gente, né? Da gente ter esses videozinhos das nossas memórias, assim, eu acho que possa ter um alcance maior.
Acho que uma coisa não exclui a outra, hein? Boto fé no que tu Não, falou. não excluíram, não, gente. Não excluíram, não. Mas só tô dizendo que, Aham. assim, na real, assim, às vezes eu tô tendo tanto gasto com isso, tempo com relatoria e tal, que aí eu fico, oxe, véi, sabe? Aí eu fiz um videozinho agora, como experiência, sabe? Essa é uma coisa que tá bem vibrante no meu coração mesmo. Que eu fiz um videozinho agora e teve quase 50 visualizações, tá ligado? Eu tenho certeza que nunca 50 pessoas leram, tá ligado? A relatoria, eu tenho certeza. E consegui passar a mensagem, sabe? Massa. Então, por isso que eu acho que o guia tem que ser mais dinâmico do que uma relatoria, assim, extensiva e tal, né? Acho que a gente pode pensar realmente sobre isso. Porque, realmente, às vezes, sei lá, passou de 5 páginas, 10 páginas, aí você, né, o tema é muito legal, mas, cara, é uma obstinação que tu tenha que ter a mais, de estar ali, do começo ao fim. Então, trazer isso de uma forma mais dinâmica, com imagens, com respostas mais curtas, também deixa mais agradável a leitura, né? E pensar nesse vídeo, a Luísa falou de podcast, teve gente que falou, né, audiolivro, enfim, são muitas propostas massa, né? Sim, acho que meio que propostas multimídia, né? Acho que se complementam, talvez, né? Eu acho que é muito importante, assim, essa questão de ter seja audiolivro, podcast, não só para, tipo, quem tá na correria e não tá com tempo de ler, mas também quem não sabe ler e quem não pode ler porque não enxerga, né? Eu acho que a gente tem que pensar em alcançar o máximo de pessoas possível. Não sei se todo mundo já viu ou ouviu, mas o movimento que o Emicida tá fazendo, né, com o Amarelo, por exemplo, ele lançou o Amarelo, ele fez um show, né? E aí ele fez um documentário sobre o show, e ele fez um podcast, e acho que foi só. Mas é uma abordagem. E uma série de vídeos no YouTube também, curtos. Tudo sobre o mesmo tema, com o mesmo nome, né? E chama Amarelo Prisma, né? Que é muito foda, assim. Quem não viu ainda, veja, recomendo. Mas eu acho que é muito inovador desse ponto de vista, né? De comunicação, de mensagem mesmo e de incitação ao movimento, né? Popular, assim, também, eu acho. No Spotify dá pra achar fácil também. É que acho que ele usa pelo, como chama? Laboratório Fantasma, que acho que que posta essas coisas. Que é um, não sei o que é isso, É um coletivo dele, assim, que ele participa, né? Ele Uhum, ajudou a criar. acho que sai por esses canais. Acho que uma pergunta boa é como vamos continuar a partir de hoje nessa escrita também, né? Se nós aqui vamos contribuindo individualmente para organizar essas ideias que a gente já colocou aí, né? E acrescentando mais coisa, ou a gente só faz na próxima reunião. Eu acho que é maneiro a gente poder ter uma autonomia individual de ir contribuindo, assim, né, para andar mais rápido, mas não sei se isso prejudica a horizontalidade, que é uma questão da autogestão, né? Tipo, trabalho individual passando por cima do coletivo.
que talvez. Eu não sinto que prejudica, não. Assim, eu acho que a gente está bem sintonizado, né? Eu tenho confiança, assim, né, de que a gente vai estar trazendo, tá organizando mais os elementos, né? Eu estou bem pegada de tempo mesmo, assim, mas também topo dar uma olhada em algum momento, sabe? Acrescentar alguma coisa que sinta, assim, importante. Eu acho que é massa caminhar. Sim, e eu acho que aquele grupo lá do WhatsApp também a gente possa ir se comunicando ao longo, assim, né, dos dias e compartilhando o que está fazendo, enfim. É para daqui a um mês, né, essa reunião só. A gente está fazendo mensal a reunião da Rega e mensal de grupo de estudo, né? Então acaba sendo quinzenal a agenda da Rega, assim. Sim. Acho que uma coisa que a gente não teve. Não, a gente não consegue fazer tudo hoje, né? Mas poderia ser interessante para coletivos, por exemplo, como o da Rafa, talvez a gente botar exemplos práticos da autogestão, né? Tipo, a divisão em grupos de trabalho, né? As plenárias, as reuniões gerais. Essa coisa assim, tá, tudo bem, muito bonito e tudo mais, mas como que eu faço isso, né? O que que eu faço na prática para caminhar para essa autogestão? Que eu acho que a gente poderia contribuir, talvez, ao longo desse mês aí. E eu não acho que poderia ter um grande grupo, né, de perguntas sobre isso, assim, né? Autogestão na prática. O que que vocês acham? Quando Eu tu acho que falou vai. assim, né? Pode falar, Rafa. Pode Aí, falar. Júlia, depois eu vou. Não, era só um detalhe, assim, que talvez vá depender da característica e vocação de cada grupo também, né? Assim, essas práticas. É um grupo de quê que a gente está falando? É um grupo que está construindo o quê? As demandas que esse grupo está identificando. Então, me veio pensar sobre isso, né? Que pode ter características específicas de cada grupo, com certeza vai ter, mas também podemos pensar nessas mais gerais, assim, que unem, né? Eu acho que essa questão da comunicação não violenta, da gente conseguir escutar mais, silenciar, para, assim, no diálogo não responder assim, para ficar tipo um embate, né, de posicionamentos. É tipo, tem uma ideia, eu escuto essa ideia, aí eu posso colocar a minha ideia, e talvez tomar decisões a partir do consenso seja uma boa. Vamos ter que aprender a abrir mão, às vezes, de algumas coisas, mas para o bem do coletivo, nessa visualização coletiva, deve-se chegar num consenso, né? Total, perfeito, Ju. Assim, eu ia dizer muito por aí também, né? Da questão, assim, da vigilância, eu ia falar mais da questão de dentro, assim, tu já trouxe para a prática, foi massa tu vir primeiro mesmo. Eu ia trazer, assim, nesse sentimento da vigilância de como a gente está pensando, de como a gente está sentindo, a firmeza no entendimento do maior que se quer alcançar, sabe? No se chatear pelo caminho. Acho que a melhor forma que a gente pode preservar essa boa energia, né, é de estar com esse coração presente, né? Então, acho que é o primeiro passo, assim, aí traz muito no nome já, como tu traz da não violência, né? Mas é isso, assim, a semente que brota, né, é aquela semente que vai com amor, né? Se perdeu a vibração do amor, né, qualquer coisa que você fale, né, ficar julgando o outro, mas porque isso quem não vem, baixou a vibração, já não é terra fértil, né? Então acho que tem esse sentimento aí como tu traz na questão da comunicação não violenta, né? Essa importância.
Estou pensando aqui, essa comunicação sobre aquele elemento universal, né, às vezes do solo, né, eu acho que a base, né, vocês falaram, o amor, né, e a parte mais prática disso é a comunicação não violenta, né, porque vamos dizer assim, que a comunicação não violenta é uma forma prática, né, de amar, né, e, né, porque exige muito da gente, né, assim, muitas questões, né, de que o egoísmo, né, tenta destruir, né, vamos dizer, na comunicação, no contato com o outro, com a gente mesmo também, né. Então, mas tinha um outro elemento que agora eu não lembro mais. Depois a pouco eu lembro. Sobre a questão de que a autogestão, né, ela é prática, né? Porque a autogestão na prática, né, a gente só aprende ela na prática, é uma coisa muito prática, né? Porque a autogestão, tá pensando aqui, né, que não é só uma coisa tão coletiva, mas também individual, né? Quando a gente trata de autogestão primeiramente é parte do coletivo, né? Que a gente está conectado e aí a partir disso a gente tem que autogerir as nossas emoções, nossos pensamentos para poder construir esse elo, né? Porque senão a gente vai estar autocentrado e vai estar, né, brigando com a autogestão, né? Vai estar brigando com o coletivo. Não vai aceitar os processos que são mais lentos, que são mais, né, médio e longo prazo, assim, que às vezes nem sempre a gente vai ver aquilo que a gente quer de imediato, ou no tempo que a gente está imaginando. Então, eu acho que leva a isso, né? Essa ressoa, né? Essa autogestão coletiva para essa autogestão de autoconhecimento mesmo, para a gente poder transformar quem a gente ser um novo ser, para poder, um novo ser no sentido de transformação mesmo, e estar contribuindo para esse ser que agora tem que ser coletivo, né? Não pode ser esse ser, né, capitalista, individualista, né, que está querendo acumular para si, em vez de acumular para o todo, né, essa acúmulo social mesmo, né, no sentido, né, desse amor, né, eu acho que nesse sentido de acumular amor, né, que vai fazendo a gente se conectar, se estreitar, enfim, mais coisas depois aí. Tô sem dormir direito, tá falhando a cabeça. E aí eu acho que poderia ter também uma pergunta de mais ou menos de que formas que formas coletivas podem se organizar em autogestão, né? Por exemplo, GTs ou linhas de ação ou diferentes formatos até de hierarquias, né? Não sei, acho que pode usar a palavra hierarquia, né? Não sei. Renato, estou falando assim, me veio um exemplo aqui, do Fórum de Economia Solidária, né, de como se organiza, assim, de ser um exemplo que, poxa, acho que é por aí, assim, sabe? No sentido de, tem os grupos de trabalho, né? Vamos dizer, tem 3 grupos de trabalho, 5, tem 5 grupos de trabalho. Aí cada grupo de trabalho escolhe uma pessoa para estar representando, né, esse grupo de trabalho para uma coordenação colegiada, né, como a gente chama aqui na economia solidária, mas pode ser qualquer nome, né? Então, o que é uma coordenação colegiada? São as representações do grupo de trabalho. Não é à toa, assim, né? Tem esse cargo separado, que é liderança. Não, ele é porque ele está representando um grupo de trabalho, ali na comunicação, né? É um veículo, é um formato de comunicação, né? E esse grupo de representatividade, ele tem uma periodicidade, ele circula também, ele pode, de repente, ser reeleito, de repente, é a pessoa que está ali representando bem, o coletivo quer, né? Acho que não tem que engessar, que tem que mudar, não sei o quê. Acho que cada coletivo vai saber a sua experiência, né? Como é que se organiza. Mas de que eu acho que esse formato favorece, assim, sabe?
A coordenação ela vinha a partir das representações dos grupos de trabalho, não de ser aleatório, assim, né? Pois é, né? Acho que tem muitas formas, né? Talvez não tantas, assim, né? Mas várias formas diferentes de fazer isso, assim, né? Que alguns coletivos devem achar soluções diferentes. E pode servir de inspiração, né? Que aí... É. Fala, fala. Não, só que a rotatividade também é massa, né? Não sei como é o caso aí do fórum, que a Rafa citou, mas assim, que essas pessoas que representam esses grupos de trabalho, né, na certa é uma função rotativa, da mesma forma que os próprios grupos de trabalho possam ser, né? Assim, a partir, por exemplo, a Rega teve um período que falou, esses grupos de trabalho vão ser reformulados a cada encontro presencial. Mas aí exigia acontecer esses encontros presenciais, né, para que essa função pudesse rotacionar. E a gente pode pensar outros critérios, né, para essa rotatividade. Por exemplo, se a cada reunião a gente já pensou que podemos tirar quem é a próxima dupla, a próxima pessoa que possa focalizar, dar esse axé na comunicação do próximo grupo de estudo, ou então da reunião da regra e tal, trazendo as pautas, lembrando, já é uma forma de rotacionar, né? Assim, a cada semana, a cada mês, né? Mas aí vão ter outras funções, vão ter outros grupos de trabalho. Aí eu acho massa a gente pensar em alguns critérios no coletivo, né? Isso de rotacionar é muito importante, assim, quando se tem, né, corpo querendo. Mas, assim, na prática mesmo, assim, quem que topa fazer isso, às vezes é difícil achar no grupo, né, assim, de relatoria mesmo, né, de puxar, de fazer. Então, não é todo mundo que está na prática já desenvolvendo, né, assim, o que a gente visualiza que é o caminho para se ser, né, de um grupo autossustentável, enfim. Aqui a gente ter esse espaço, inclusive assim, eu me lembrei de como compartilhar com vocês também, que aí na pandemia, né, no grupo da Rede de Educadoras Populares em Economia Solidária, que já é outro grupo, já não é do fórum, já é outra história, assim. E aí rolou a conversa de comadres, né? Aí foi justa a questão assim, da experiência virtual da gente, de como se organiza. Aí já foi diferente, era assim, eram duas pessoas que tinham experiência sobre alguma temática, né? Compartilhando sua experiência e depois abrir para fala, de escutar as falas de todo mundo e ter sempre a distribuição, né, da educação popular, né? Acho que a educação popular é um termo que a gente precisa trazer aqui também, né, enquanto metodologia, e, e são experiências, né, assim, mas que eu vejo que já vem, para mim, assim, eu venho aplicando, refletindo em outros lugares, assim, né, e como a gente possa estar trazendo engajamento a partir do que se está sendo importante ser conversado, né, também, para a gente ter essa reciprocidade, assim, para a gente não ficar comunicando para a bolha da gente, sabe? Aí eu acho que é bem importante assim, a gente tá bem nesse fluxo mesmo, entender qual é o fluxo, né, da comunicação, assim, dar esse ritmo. E para chegar nessa saúde, né, o organismo chegar nessa saúde, é preciso ter esse ciclo de pessoas tomando responsabilidade pelos cuidados, né, para que se aconteça. Então, assim, a identificação das tarefas, né, talvez assim fazer esse levantamento objetivo, quais são as tarefas, né, como trazendo para a questão do Dragon Dreams mesmo, né, assim, a gente levanta os sonhos, no geral, faz esse brainstorm, né, e depois faz esse refinamento, né, de fazer o plano de ação, né, e aí agora, de acordo com tudo que a gente sonhou aqui, que a gente sonha, estamos vendo aqui quais são as coisas, qual é a ordem que a gente vai dar de prioridades para essa execução, né? Porque a gente não vai conseguir abraçar tudo que a gente já sonha de uma vez, para a gente ir caminhando firme, pé no chão, né? Para conseguir ir adiante, né? Não ficar. Eu estou falando isso para mim mesma muito também, porque eu sou muito de ar, né? E é assim, que a gente possa elencar assim, prioridades mesmo e distribuir as tarefas para que essas prioridades se concretizem, né? E assim, a gente também
fica muito feliz e satisfeito por estar aqui agora, se alimentando dessa fonte genuína, né? Assim também tirar um pouco do coração da gente a necessidade de que chegue mais pessoas, né? Eu acho que é um fator assim também falando para mim mesma, né, nesse sentido, que a gente se concentre mais na gente aqui, sabe? Que a partir daí a gente tenha confiança que naturalmente assim vai resplandecer, fazendo o que a gente sabe que é para fazer. A gente vai ver, hoje foi lindo, hoje rolou comunicação no e-mail, de repente eu estava na rua na hora assim, aí abriu assim no meu celular o e-mail, poxa, velho, sabe? Então essas coisas assim, né? E a gente, é isso mesmo, pô, é repetição, tem que dizer muitas vezes, mesmo assim. Aí dizer uma vez só solta, depois diz uma vez solta. Não, vamos repetir ali. E para a gente conseguir ter fôlego interno, de estar nessa repetição, a gente precisa estar bem concentrado na gente, assim, de estar se fortalecendo e de concentrado assim, do tesouro que está sendo essa energia aqui que a gente está levantando, sabe? Então, por aí já dá toda a gratidão que a gente precisa, né? Gratidão. Gente, a gente pode pensar nos encaminhamentos, porque a gente pensou de ir até 9 horas, e aí também para a gente cuidar do tempo e tal. Acho que, sei lá, foi encaminhado que a gente vai continuar construindo, né, esse documento ao longo da semana, a gente manter a nossa comunicação lá pelo grupo e daqui a 15 dias a gente tem o encontro da Rega, né, para discutir talvez mais pautas como o encontro presencial, enquanto como destina o caixa da Rega. Esses dias surgiu a demanda, né, de contribuir com a causa indígena lá em Brasília, mas não tinha como algo já conversado e decidido de como a gente poderia proceder nesses assuntos, né? E aí, talvez a gente trazer algumas dessas pautas para a reunião mensal da Rega seja importante. E Só talvez. nesse sentido ainda, deixa eu dar uma endossada Tá. aí, que eu estava vendo hoje, né, no movimento e tal. E aí pode fazer a doação diretamente para a PIB, né? Assim, seria a forma de decidir o valor, assim, eu sei que aqui não é o lugar legítimo para isso, né? Que é o grupo de estudo, vai ter a reunião, mas, assim, se a gente conseguisse entrar no consenso do valor, assim, talvez até da gente falar aqui só de pensar junto, assim, já ter uma unidade entre nós, assim, do que a gente acha que seria interessante, acho que pode ser um avanço, assim, nessa construção, e aí seria fazer isso, essa transferência para a PIB, porque a hora é agora, né? A hora é agora, de fazer, não é daqui a 15 dias. Acho que o valor estava rondando em torno de 300, R$ 400. Eu acho que R$ 400, tendo em vista a quantidade que a gente tem, assim, no caixa e também possa ser uma boa ajuda, assim, é meu ponto de vista. Aí, será que a gente pensa nesse valor? O que vocês acham? Porque eu senti meio que era um pouco desse consenso, assim, no grupo tinha várias pessoas falando, eu concordo, acho que a gente tem que fazer assim uma doação. E aí, claro, a gente tem algum valor em caixa, sabemos que temos um encontro presencial, que temos questões da Rega, tem para pagar profissionais da Rega, para encaminharem algumas funções de comunicação e tudo, né? Que é importante a gente ter esse caixa, mas também que a gente pode fazer essa energia circular em prol de uma causa que nos representa e que a gente possa fortalecer. E eu acho que essa questão mesmo dos povos indígenas estarem lá em Brasília, e vai ter também uma marcha das mulheres indígenas, né, em setembro, acredito que, né, fazendo essa transferência para a PIB, que é essa articulação dos povos indígenas do Brasil, eles vão encaminhar da melhor forma, assim, do que, tipo, realmente destinar a um povo específico, né, assim. Concordo com 400. Eu diria 500 ou mais até. Eu tenho com a sensação que nesse sentido de suporte financeiro, eles estão bem assistidos, assim, para a estadia lá e tal. Assim, eu não estou sentindo um apelo grande nesse sentido, não, sabe? Assim, eu estou falando de um sentimento só. Também não posso dizer.
né? Com certeza que é o que não é, para não estou querendo convencer ninguém. Mas eu acho que é importante, sim, como o Ju traz também, da gente pensar que é importante a gente ter recursos, sim, para a gente poder viabilizar o que a gente acredita, né? Então, assim, né, da gente dar o valor desse acúmulo que a gente tem, de onde ele veio, né? E fazer dele servir, de seguir para o seu fim também, de dar importância e do valor disso que a gente está fazendo aqui agora mesmo, sabe como passasse um pouco por isso também. Aí, nessa ponderação, eu não tenho muita noção de questão de valor, né? Se podia ser 500 também, não sei nem quanto tem mais, eu não me lembro, né? Que é uma questão também para mim de, não sei, mas assim, só de que a gente sinta junto dentro dessa perspectiva, né? Que tem esse valor também aqui da gente que a gente também vai precisar. Eu pensava que o Mário tinha dito 12 mil que tinha com ele. Eu não sei se, para além do Mário, tem outros valores por aí. Eu tenho R$ 500 da Rega, em uma conta que eu nem acesso muito, assim, tipo uma conta poupança de um brother que é do Nordeste e que estava com um dinheiro maior da Rega, que eu também nem lembro o valor exato agora, e ele me passou esses 500. Então, eu sei que comigo tem esse valor que é da Rega. Eu acho que ela falou que tava esse valor de 22 mil distribuído em algumas pessoas, assim, mas acho que eu vi lá no grupo da Rega Brasil mesmo, ela falando, mas talvez uma ou outra pessoa já não estava em contato há um tempo, né? Não sei como é que é. Mas R$ 400 parece que é pelo menos um consenso entre nós e o pessoal lá do Zap, né? Eu acho que mais do que o valor é o ato, assim, né, dessa energia de estar junto, da gente poder compartilhar nas redes sociais o que está acontecendo, falar com os nossos grupos, né, enfim, do que está acontecendo sobre o marco temporal, né, foi adiado hoje de novo, o julgamento vai ser amanhã, às 2 horas da tarde, então é bom a gente estar sintonizado, assim, com essa energia, que é algo que pode mudar e muito, né, a situação da demarcação das terras indígenas em todo o país, então é algo sério, né, e que a gente sabe que não se faz agroecologia sem as culturas ancestrais e nem sem os territórios preservados, né? Se você não tem território, onde é que você vai plantar? Como é que você vai, né, perpetuar a sua segurança alimentar, né? Então, é uma pauta muito, muito importante, assim. E mais, enfim, tipo, também realmente o valor a gente fica, ai meu Deus, quanto que é o valor? Mas, assim, acho que o ato de estar junto, de mandar esse axé, seja financeiro, seja de todas as formas que a gente puder, é importante, né? Agora, a gente poderia falar lá no grupo da Rega Brasil e ver se o Mário consegue fazer essa transferência para a conta da APIB. Seria um bom encaminhamento, assim. E acho que é essa a pauta. Para o próximo grupo de estudos, a gente pode ver quem possa focalizar. Eu posso ajudar na comunicação, assim, de repente fazer um cartazinho de comunicação, divulgar no e-mail, Instagram. Tentei fazer isso hoje. Fiz, né? No e-mail e no Instagram, mas posso chegar mais junto, assim. Daqui a um Não mês vai sei. ser quando, gente? Arrasou, Ju. Daqui a um mês vai ser outubro já, Ave Maria. 1º de outubro. Mas aí a gente tá fazendo na quarta, né? Será que a gente faz 6 de outubro ou 29 de setembro? 29, melhor. 9, né? Uhum. E aí a próxima reunião da regra tá pro dia 15, né? A reunião geral, assim, acho que é isso, não é? Olha, eu não lembro não, tem que olhar, mas eu boto fé. Boto fé que seja, daqui a 15 dias. Então a gente podia deliberar o próximo grupo de estudos pro dia 29, o que vocês acham? Às 7 Top, horas. uma boa.
E aí a gente tenta separar algum texto sobre autogestão para embasar mais os diálogos. Vocês acham que é interessante ter uma pequena exposição teórica, assim, porque eu sinto que a gente tem muita compreensão da vivência, de coisas muito lindas que surgiram, mas talvez a gente fazer algumas leituras possa ser interessante. E não sei se contactar alguns outros grupos, chamar algum convidado, alguém que possa falar sobre isso também. Não Acho sei, fiquei massa, cara. pensando. Uhum. Eu lembrei muito do Inácio e da Ivânia, que é um casal de agricultores aqui do Ciclovida, e para mim eles são por autogestão, assim, sabe? É muito lindo a prática de conviver com eles. Agora, na pandemia, eles estão bem fechados, assim, para ver pessoas, mas são pessoas que pulsam muito essa autogestão, sabe? E é massa porque eles estão em outra. São pessoas, assim, que, não estão num grupo acadêmico, são jovens e tudo, né? São jovens a partir de outra juventude, assim, de outra, né, mas tem uma sabedoria e um lugar de fala, assim, incríveis, né, e o Inácio, sempre que a gente convida ele, assim, para uma live, para uma cultural, ele tá junto, ele tem o maior prazer de tocar o violão dele e tudo, e aí eu fiquei pensando, né, de convidar para estar junto nesse espaço, de repente ele poderia trocar um pouco da experiência deles lá, nessa perspectiva, aí eu vou fazer o convite, assim, que se ele topar, acho que vai ser muito massa, tá. Claro que convivendo é muito lindo, né? Você poder conviver em autogestão. Mas aí também receber uma presença que a gente está podendo ter no virtual, né? Também possa contribuir. E aí a gente pode pensar em ter alguns convidados ao longo dos grupos de estudos, porque para além de somar no debate, é, enfim, a gente vai aprendendo, né? Vai se inspirando. Dá uma energia, né? Uhum. Né? Boto muito axé, Ju, inclusive no sentido de boas ideias e do espírito que ele tem, assim, de querer realizar coisas que ele ainda não conseguiu. Assim, como se fosse isso, né? Lá no território mesmo, assim, quando eu tive a oportunidade de estar lá, ele passando, assim, falando do sonho dele, né? E que ele precisa de que chegue mais força junto com ele para ele conseguir realizar, né? Então, de repente, ele pode trazer essa contribuição de sonhos dele aqui para a gente pensar junto mesmo, assim, né? Talvez nem só por uma questão pontual, assim, mas de que ele permaneça assim, é um rezo lindo, assim, sabe? Faz muito sentido. Gratidão por trazer esse olhar, assim. Eu tinha pensado já de antes de chamar Thea, que é de lá da igreja, mas no sentido meio que oposto. Assim, ela vibra muito, mas eu queria que ela escutasse um pouco da experiência da gente, vivesse aqui essa experiência também, né? Então, tem pelos dois lados, assim, né? De ser um momento também formativo, né? Para estar apresentando nessa forma de se organizar já também, né? De ter esses dois viés. E aí, gente, eu aqui agora, assim, minha presença e contribuição, infelizmente, para eu chegar e estar aqui, eu vou dormir bem mais tarde hoje, assim, tá bem pegado. A gente está aqui organizando virtualmente os Saberes da Caatinga, né? Que tradicionalmente acontecia em janeiro, em Exu, encontro de raizeiros, bezedeiras e parteiras, né? Assim, é um pedacinho de céu, assim, e mesmo que virtual, assim, acontecendo, assim, é muita força que vem, sabe, assim, a fogueira desse calor da Caatinga, assim, chegou forte, assim, esses ares por aqui, e tá demandando um bocado, assim, sabe, e vai demandar um pouco depois também, né, questão de certificados e tal, né, tem todo esse rolê das inscrições, certificados, a gente tá abrindo para receber relatoria colaborativa, cartilha colaborativa, aí tá muita coisa acontecendo, assim, eu tô muito cheia, sabe, agora, assim. Mas eu acompanho chegando, assim, como eu estou podendo, sabe? E gratidão por esse lugar aqui. Arro, muito bom. E aí, tem algo mais? Quem vai mandar mensagem pro Mário? Ou, na verdade, como que a gente comunica isso no grupo da Rega, né? Pode ser, né? No WhatsApp da Rega, né? Brasil. Que a gente E aí pensou ele tá isso por lá. no Uhum. grupo de estudo. Sim. Alguém ia falar alguma coisa?
Gente, eu não sei se eu me distraí aqui, mas é que eu acho que eu já tô perdendo o foco, mas enfim. Se a gente fechou alguém que vai puxar o próximo grupo, assim, tipo, entre a gente, assim, fazer uma mensagem, se a gente decidir alguma coisa assim. Eu posso, se alguém mais quiser chegar comigo, vai ser massa. Eu vou fazer esse convite pro Inácio, ver se ele também pode fazer uma fala, tá com a gente. Posso, se alguém quiser, por exemplo, fazer um cartazinho no Canvas, a gente pode ir se comunicando lá no grupo, mas eu posso puxar, assim, essa frente, essa energia. Eu consigo ajudar. Massa, Posso fazer o cartazinho. legal. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar o que eu fiz com vocês. Se vocês quiserem reaproveitar ou Boa, fazer boa, outros melhor. também. Acho que é melhor que a gente mantenha um padrão também, né? As cores. Legal. E aí, para a reunião da regra no dia 15, a gente vai dialogando também lá no grupo da autogestão. Confirmar se esse dia mesmo, né? E também pensar alguém para fazer uma comunicaçãozinha, né? E a gente pode ir comunicando as pautas que a gente vê, né? Acho que são essas pautas que a gente vem falando mesmo, né? Enga, acho que surgiu o rolê do financeiro, que a gente pode conversar. Encaminhar algumas questões sobre a comunicação mesmo, sobre a utilização do caixa da regra e tal, nessa comunicação também. Sim, cara, eu achei essas pautas aí com certeza. E eu tava pensando que, assim, aqui na articulação da Rio de Janeiro, a gente tá pensando essa questão das eleições ano que vem também, né? Que é estratégico a gente já começar a ver, não sei, se a gente vai fazer alguma mobilização, porque tirar Bolsonaro, né? Enfim, a gente tem que. Acho que pode, não sei, eu não sei como encaminhar, né? Mas eu acho que poderia ser uma pauta para a gente começar esse debate, porque 2022 está logo aí e eles vão vir cheio de estratégia, né? A gente tem que ter as nossas também. Tentando responder o Marcel, eu acho que essas reuniões do dia 15 são mais pautas, assim, da organização da rega, né, dessa questão de encaminhamento, de caixa, deliberação, sei lá, pensar em construção de um próximo encontro presencial. Tipo, eu fiquei até pensando se no futuro a gente não poderia unir as duas coisas numa reunião só, mas aí também teve opiniões de que poderia ficar muito corrido e a gente não se debruçar bem no estudo, né? Eu acho que é bem legal também o momento de estudo ser um lugar de descontração, assim, de conversa, construção, e talvez a reunião ser mais debruçar sobre essas questões da rede, assim. Seria isso. Meus amores, eu acho que eu e todos temos que ir cuidar, né? Já, tô cansada já. O dia foi longo. Total. Bom, agradeço pelo espaço, foi muito massa, muito produtivo, muito amoroso. Bom mesmo. Foi lindo. Legal. Pois é, Marcelo. É muito preocupante. Mas é isso, vamos juntos. Beijo, galera. Então tá, gente. Boa noite, um abração. Até a próxima. Beijão. Boa noite, gente. Gratidão por todos. Tchau. Tchau, tchau.